Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pode Explodir, programa de número 36. E eu quero agradecer, você já me conhece, eu sou o Fábio, eu quero agradecer aqui pela sua paciência, pela sua audiência e dizer para você seguir o Pode Explodir nas redes sociais no @Pode Explodir. Edmilson, coloca aqui, por favor, o endereço das redes sociais do nosso programa. E hoje eu estou sozinho aqui na bancada, olha, me abandonaram. Dudu me abandonou, o Ed me abandonou, o Eliel abandonou. Eu estou aqui sozinho com a responsabilidade de conduzir esse programa. Eu espero que, sinceramente, é a minha primeira vez sozinho. Eu estou aqui com medo, cara. Só vocês, né, estando aqui junto comigo para vocês saberem. Eu não sei quantas vezes eu já fiz isso daqui, vocês conhecem o Frederico. Eu não sei quantas vezes eu fiz isso daqui para me acalmar, mas eu acho que vai ser um programa legal, tenho certeza que você vai acompanhar aí uma entrevista muito bacana, que eu tô com uma galera da pesada aqui. Eu tô com os pastores da Igreja Sara Nossa Terra em Bento Ribeiro, pastor Wellington Costa e pastora Mahogany Costa. Desculpa aí, galera, é que ela já foi chamada de Mohagany, Mojave, já foi chamada de... Mas é Mahogany. Edmilson, por favor, escreve aqui embaixo. Mahogany Costa, tá bom? São os pastores da Sara Nossa Terra ali em Bento Ribeiro. Eu tenho o prazer e a honra de poder chamá-los de primos. Foram eles que fizeram a cerimônia do meu casamento, sabia? Se você for lá no meu Instagram, dá uma fuçadinha lá embaixo assim, ó, você vai encontrar lá algumas fotos do meu casamento. Foram eles que fizeram a cerimônia. Primos, primeiro eu quero agradecer vocês por vocês aceitarem participar desse programa. O tema que a gente vai falar aqui vai esquentar a cabeça da galera. Não revela o tema, estão rindo, mas não revelem o tema ainda. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo a presença de vocês aqui. E eu espero que a gente tenha um programa abençoador, que a gente possa inspirar muita gente aí. Tá bom? Amém. É uma honra, né, também, Fábio, estar aqui, né? Quando recebemos o convite, né, olhando a agenda lá para ver como é que ia ser. Agenda, tá, Dudu? Agenda. Mas Deus é bom, né? Conseguimos aí ter esse momento aqui. Eu creio que vai ser muito precioso, né? E Deus está no controle. Amém. E você, Amém. Prima? Primeira vez num podcast? Eu tô me sentindo muito chique. Eu estou arrasando, eu estou num podcast. Eu venci na vida, irmãos. É sobre isso, entendeu? Eu venci na vida. Eu sou a Mahogany, a dona do nome mais fácil do mundo. Quando eu vou ministrar, eu falo, gente, é estranho mesmo, é isso, é Mahogany, mas segue. Senão a gente vai fazer um podcast pra explicar o meu nome. Vamos ter que marcar um dia pra fazer um podcast, porque essa coisa tem esse nome. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, eu acho que, né, vai ser um tempo de muita troca, né? Sempre quando a gente tá junto é muita troca, né? É isso aí. A gente não faz podcast dos nossos encontros. A gente podia, né? Podia, que acho que ia bombar. Bota a câmera gravando, deixa rolar. Deixa rolar. A família, Olivia correndo. Brenda. É sempre muita troca, então acho que vai ser mais uma troca abençoada. Sim. E Deus tem muito para falar conosco, né, sempre. Espero que todo mundo que esteja assistindo goste bastante. Amém. Deixa eu só situar vocês. Eu falei que eu tenho a honra e o prazer de chamá-los de primos, e eles falaram das nossas resenhas. A gente tá sempre junto, tá? Então, se a gente der risada aqui, com certeza é de piada interna. Se alguma coisa não, ó, tá vendo? Se alguma coisa não for revelada aqui, é porque é piada interna, tá? Mas se for uma piada interna que eu puder revelar, eu prometo que eu vou soltar aqui para vocês entenderem do que a gente está falando. Mas o tema que a gente vai falar hoje é sobre o pai... Como é que é, Wellington? O pai que eu não conhecia. Wellington, eu queria que você discorresse esse tema para nós um pouquinho. Esse tema é bem interessante, né? Porque o pai que eu não conhecia, né? E é interessante porque geralmente o ser humano tem uma visão muito distante de quem é Deus. Que Deus é o nosso pai. Uhum. Né? Tem gente que fala, eu acredito em Deus. Tá bom, mas você sabe que ele é teu pai, ele está com você todo o tempo. Uhum. Né? E o Senhor Jesus, é interessante que o Senhor Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele traz essa revelação tão profunda que Deus é o nosso pai. Né? Ele fala, Pai Nosso que estás nos céus. E dentro desse quesito, dentro desse contexto que Jesus traz essa revelação, você não vê um profeta na Bíblia falar pai, né? Chamar Deus de pai. Né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender que Deus é o nosso pai e está conosco.
independente das nossas mazelas, independente dos nossos traumas, independente das dificuldades, Deus é um Deus presente, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que está junto com a gente, seja no nosso casamento, seja no nosso relacionamento interpessoal com as pessoas, seja no ambiente, né, de criação, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Deus, se você crê que Deus aceitou Jesus, né? Claro que a gente já sabe que aqui já é um outro tema, mas você crendo que Jesus é filho de Deus, aceitou, né, como Senhor e Salvador, aí já você crê que Deus é o teu Pai, né? Você tem gente que fala assim, eu creio em Deus, um dia é aquela coisa assim, você vai evangelizar alguém, aí a pessoa vira e fala assim, não, um dia quando Deus tocar no meu coração, peraí, Deus já está tocando agora, não é? Né? Deus está usando a pessoa para levar o evangelho, para convidar, e a pessoa não tem o discernimento de que Deus está ali convidando ela através, porque Deus usa pessoas. Né? Então, os disponíveis, né? Exatamente. Então, eu não quero fugir aqui do tema de paternidade, mas tem tudo está interligado. Né? Então, a gente precisa ter uma revelação profunda que Deus é o nosso Pai. E quando Jesus falou isso, você citou a oração do Pai Nosso, é como os profetas oravam, né? Deus de Isaac, você até falou isso também, né? Deus de Isaac, Abraão, né? Será que Deus não quis aproximar, né, Deus de nós ao invés... Porque me parece, assim, analisando friamente, quando o cara fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó, parece uma coisa assim, ó, eu creio em Deus porque meu pai cria, né? Não que eu tenha relacionamento com ele, eu aprendi que ele existe, eu aprendi que eu devo cumprir todos esses processos aqui, né? A gente sabe lá no judaísmo tem um monte deles, e eu faço não porque foi revelado para mim, mas é porque eu aprendi assim. Estou falando revelação no sentido de conexão direta. De profundidade, intimidade. Mas não porque me foi revelado, mas porque meu pai me ensinou, e eu creio porque ele crê. Acho que Jesus veio. Tu acha que Jesus veio quebrar um pouco disso? Eu acho que essa coisa de Deus de Abraão, né, Deus de Abraão, de Isaac, eu acho que Deus está também querendo falar, eu sou um Deus de família. Sim. Eu sou um Deus geracional. Eu tô aqui porque eu tenho uma história com você. Sabe assim? Não é só o Fábio, né? Mas é quem tá por trás do Fábio. Eu tô com você desde sempre. Eu acho que tem muito a ver com essa referência, assim, sabe? Né? Mas o que eu acho que Jesus quis trazer para nós foi uma profundidade um pouco maior, né, do que essa revelação, é de que além de eu estar com você, além de eu ser um Deus de família, além de eu ser um Deus geracional, eu quero ser íntimo teu. Jesus trouxe o Abba. Que o Abba fala daquele pai de intimidade, né? De como eu chamo meu pai, né? Assim, com a forma carinhosa, né? De eu chamar meu pai. É aquela pessoa que realmente tem intimidade comigo, né? Assim, então Jesus trouxe, acho que essa mudança, assim, olha, não só é um pai, né, assim, que cuida de você, não. Ele é teu íntimo, ele é o pai que está na tua casa, ele é o pai, né, que vai pegar no colo, ele é aquele pai que realmente está cuidando de você, assim, né? E eu acho que essa revelação dessa paternidade tão profunda é que nos falta muitas vezes nos dias de hoje e que reflete na nossa vida, assim, né? Da gente estar, às vezes, repetindo, né? Que se eu tenho um pai, eu tenho uma origem, eu tenho uma referência, né? Existe uma genealogia, né, em mim, existe, né, uma raiz em mim. E eu reproduzo a minha raiz, né? Aquela coisa, aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Se eu sei quem é meu pai, quem é minha identidade, eu vou reproduzir aquilo que o meu pai me ensinou. Quando eu me perco nessa identidade, eu não consigo reproduzir isso, né? E aí isso reflete nos casamentos, nos relacionamentos, em como eu ser um pai. Criação de filhos. Né? Como eu crio meus filhos. E aí isso vai... Isso aí se perde aí na nossa vida como um todo, sabe? Então, deixa eu ver se eu entendi, né? Deus, um Deus geracional, um Deus relacional, né? Então, vocês acham, e aí vocês dois como pastores podem esclarecer isso, né? Para quem está assistindo, para mim, vocês acham que essa questão de se perder a identidade, a origem, como você falou, se dá pelo fato do pai físico, o pai material, não refletir essa paternidade de Deus? Vocês acham que ele deveria ser um exemplo de quem Deus é? Porque Jesus veio revelar, como o Wellington falou brilhantemente, Jesus veio revelar quem Deus era, né? De verdade. Olha, vocês estão orando para um Deus impiedoso, né? Quando vocês oram, parece que vocês só creem no Deus que abre buraco no chão e cai um montão.
calma, ele também é justiça, mas calma, né? Ele também é afago. Não é isso? Jesus veio revelar esse Deus, como a Mahogany colocou aqui. Vocês acham que o não espelhamento dessa paternidade por parte do pai natural afasta, compromete esse relacionamento do filho com o pai celestial? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Aí é uma revelação que precisa ter de busca, né? Desse filho, de buscar esse Deus para que ele seja revelado da paternidade. E aí é uma busca intensa que ela intensa e profunda, né? Profunda, assim. Você precisa realmente querer entender essa paternidade. É aquela coisa de você entender que existe e buscar, né? Se existe um pai que todo mundo está tendo disponível para mim, eu quero conhecer, né? Aquela coisa de, eu vou buscar o exame de DNA, sabe? Eu vou no ratinho, eu vou fazer alguma coisa para eu ter acesso à paternidade. Com Deus, nós não precisamos de DNA, porque o DNA de Deus já está dentro da essência do homem. Só precisa ter um espírito avivado, né? Esse DNA da criação, todo mundo é criatura, né? Mas quando você entende que Deus é o seu pai, a ótica muda, né? Por exemplo, né? Geralmente pessoas que têm teve dificuldade de relacionamentos ruins com o pai terreno, têm dificuldade de ver Deus como um pai que cuida. Porque há uma transferência. Isso que eu ia perguntar, acaba transferindo, exatamente, né? Exatamente, sempre. Tipo assim, se esse pai aqui me decepcionou, Deus vai me decepcionar. Com certeza Deus vai me decepcionar. Se esse pai aqui me abandonou, Deus me abandonou. Se esse pai aqui, de repente, foi bruto, foi hostil, Deus é hostil, né? Então, tem coisas que às vezes a pessoa também só vai vencer fazendo até uma terapia. Porque ela vai carregando aquela história e fica, né, naquele ciclo de... Aquela ausência, né? Eu tive uma experiência muito profunda, né? Porque, eu amo meu pai, meu pai, hoje eu chamo meu pai de pai, né? Então nós não tivemos um relacionamento de paternidade, presença dele comigo. E eu lembro que quando Deus estava fazendo um processo de cura com a minha pessoa, eu tive uma experiência com o Espírito Santo muito forte. Eu estava recém-casado, né, amor? Buscando no meu devocional todas as vezes que você está num culto e aí tá ali, aí a pessoa ministra sobre cura, né, tal, aí sempre chorava, mas ainda era muita coisa carregada, eram vários anos, né, carregando aquela dor da falta, né, e eu lembro que num devocional o Espírito Santo começou a trazer à memória algumas coisas, né, com relação à paternidade, e Deus começou como se estivesse tirando algo de dentro de mim, aquela dor, sentindo o Espírito Santo tirando de dentro, e eu chorava de soluçar, o chão todo melecado. Mahogany chegou na sala, não entendeu nada, aquele chãozinho de madeira, sabe? Aqueles tacos, assim, cheio, tudo melado, e dali pra frente... Né? Claro que foi um processo de várias ministrações e tal, mas ali, eu comecei a ver meu pai com uma ótica diferente também. Falei, não, cara, eu preciso me relacionar com meu pai. Eu preciso chamar ele de pai. Eu preciso, de fato, estar com ele perto de mim, né, em algumas circunstâncias. Meu pai ajudou a pintar a nossa casa. Enfim, nós hoje temos um relacionamento diferente. Né? Mas essa questão, eu também, assim, tive dificuldade de ver Deus como um pai por uma ausência também. Né? Então foi um processo. Acabava transferindo também, né? Peraí, Deus tá aqui mesmo? Aí Deus, meu filho, eu tô aqui contigo. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Né? Então, nós precisamos pegar a palavra de Deus e trazer, de fato, de verdade, viver a palavra. Se Deus falou, ele não é homem para mentir. Deus falou, eu tô contigo até a consumação dos séculos. Então, tamo bem, ou não é? É isso aí. Essa questão... O problema é que ela não é consciente. Não é que eu não creio em Deus ou que eu não creio que ele é meu pai. Eu creio, me disseram, tá na Bíblia, ele é meu pai, tá tudo bem. Mas a todo tempo, sabe aquela história do filho adotado, que ele está sempre querendo que o pai prove pra ele que realmente me ama? Muitas vezes a gente fica assim com Deus, né? Querendo todo tempo que Deus prove realmente o seu amor por nós. Enquanto que ele já provou, ele entregou Jesus na cruz para nos salvar. Esse foi o maior entrega de amor, né? A maior prova de amor que ele poderia fazer por nós. Mas a gente está sempre... Deus me ama mesmo? Se ele me amasse, ele me abençoava nisso. Deus me ama mesmo? Se ele me amasse, eu não estava passando por essa situação. Deus me ama mesmo? Se ele me amasse, né?
A gente fica sempre naquela barganha, às vezes, com Deus, porque esse amor, muitas vezes, não nos é revelado, né? Assim, eu tenho umas viagens, né, minhas comigo mesmo, e eu acho muito que Deus nos dá a oportunidade de sermos pais, né, mãe, pai, pra gente entender um pouquinho do amor dele por nós. Uhum. Um pouquinho, né, assim, que é aquele amor que é incondicional, que é aquele amor que você vai dizer não, porque aquele momento ali você não pode fazer isso, É você por vai amor, se né? machucar, mas Exato. é por amor. Eu tô te guardando, né, eu tô te protegendo. Quando a gente e eu gosto muito sempre de comparar essa relação para trazer pra gente esse entendimento em relação a Deus, né? Assim, Aham. então, Deus, ele muitas vezes vai permitir que a gente tome escolhas que talvez não seja aquilo que ele queria para nós, mas como o pai, ele não pode intervir, assim como a gente não tem como intervir na vida dos nossos filhos, muitas vezes, depois de uma certa 100% do idade. tempo não dá. Pelas É. pelas Depois de uma escolhas, certa né? idade, você torce para que você tenha dado uma boa criação, mas você não sabe se ele vai fazer aquilo que você sonhou para ele, É. né? Que você almejou. Deus é assim também, né? Ele nos dá a palavra, nos ensina, nos guia, nos direciona, torcendo para que a gente faça a escolha certa de cumprir o propósito dele. Mas é uma escolha diária que eu faço, É. de estar com ele ou não, né? Então, eu acho que essa revelação, né, que a gente precisa buscar mais para que a gente tenha mais intimidade e que a gente consiga manifestar muito melhor isso aqui, né? Para que a gente consiga ter essa identidade restaurada. E isso vai refletir na nossa vida, nos nossos casamentos, nos nossos filhos, né? Que isso é uma cadeia. Que se eu Vai se eu descendo, sou, né, Aham. um pai, né, que entende a paternidade de Deus, né, uma mãe que entende a paternidade de Deus, que me sinto cuidada, que eu consigo refletir isso pro meu filho, né? E isso desce para meus netos, isso vai, né, para minha geração, né? Então, Aham. essa revelação que eu acho que Deus quer trazer para nós, que Jesus trouxe para nós e que talvez por a gente não ter exemplos, né? Às vezes a gente vem de histórias difíceis, né? Assim, né? Nossos pais também tiveram histórias difíceis, né? E aí replicaram aquilo, e aí até que isso caia na nossa consciência, a gente consiga. É um ser humano, coitado, que teve uma história de luta, de dificuldade, e deu o seu melhor para nos criar, né? Exatamente. Aham. E eu consiga. É que isso deve ser levado em consideração, Com né? certeza, sempre, né? Assim, às vezes a gente cria muitas expectativas de uma pessoa humana, tadinha, que teve muitas ausências também. É, e Aham. tem Né? uma frase que até diz o seguinte, que você só dá aquilo que você recebe. Uhum. Então, no caso de paternidade, geralmente você vai dar, muitas vezes, para o seu filho aquilo que você recebeu. E aí, de repente, num processo de terapia, sendo acompanhado, aquela coisa toda, você vai começando a... Peraí, eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso ser mais carinhoso ali, eu preciso... Né? Você vai conseguindo enxergar algo que você está repetindo. Né? A Bíblia é cheia de histórias, né? E que tá De replicando. exemplos que estavam sendo replicados. E que tá replicando, mas que na verdade não era para replicar, era para romper. Exatamente, Né? exatamente. Então, como a Mahogany estava falando aqui, né? Deus é um Deus geracional, né? Deus é um Deus que quer, não quer só ter o relacionamento com você. Deus quer ter o relacionamento com a sua família. Uhum. Não é só com você. Quer ver um exemplo de um homem que foi interessante? Você vê Jó. Jó era um homem justo, Uhum. um homem temente a Deus, Uhum. um homem que fazia ofertas pelos filhos, pensando, se meu filho só pensar em pecar, eu já estou aqui antecipadamente. Aham. Né? Então, você vê o que Deus fez na vida dele. Né? Deus mudou a história dele. Uhum. Né? Não quero entrar mais profundo aqui. Deus, todo mundo sabe, né? Aham. Quem conhece a Bíblia, claro, né? Sabe Essa que Deus história. restituiu a Jó. Né? Então, assim, Deus é um Deus que quer se relacionar com a família. Uhum. Eu acredito, né? Jó, por exemplo, Jó estava ali querendo que Deus intimamente tivesse um relacionamento com os filhos dele. Tá até uma palavra, né? É. Né? Ele temia que, né, o fim dos filhos, né, que os filhos se perdessem. Né? Mas, ao mesmo tempo, aquela frase que ele fala, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje os meus olhos te veem. Isso é uma é como se Jó estivesse falando assim, hoje eu te conheço de perto. Caminhar contigo, né? Hoje eu conheço o Senhor na intimidade. Aham. Né? Então isso é muito forte. Fala aí, amor, eu te cortei. Cortou não. E deixa eu perguntar mais uma coisa. A gente está falando, né, de paternidade e até agora a gente falou como filho, né? O pai que eu não conhecia, não é isso? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, vocês dois, como pais, entendeu? Da responsabilidade, porque eu perguntei aqui e foi proposital, né?
será que o filho não se afasta porque o pai não está revelando quem Deus é? Né? E aí eu tenho, como o Wellington falou, eu tive dificuldade de aceitar Deus como pai, porque eu tinha dificuldade do meu relacionamento com o meu pai natural, né? Então eu queria que vocês discorressem um pouquinho, explicando da responsabilidade como pai. A Mahogany falou do não, né? Que a gente, eu pelo menos estou com uma filha de 1 ano e 3 meses lá. Ela ganha muito mais não do que subir a escada. Não. Né? Beber água do vaso. Não. Daqui a pouco ela tá falando não pra você. Não, pai. Não. Tudo que ela quer fazer, né? Não. Olivia, não. Entendeu? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, da responsabilidade de nós como pais, de revelar, né? Porque a gente falou aqui de pais que não tiveram revelação dos seus ancestrais, vamos dizer assim, e a gente tem compaixão, né? Sim. Mas a partir do momento que a gente recebe o entendimento, o Wellington falou aqui de geração e a gente vem replicando as coisas e a terapia ajuda, não é isso? Sim. A gente romper, não, peraí, eu tava fazendo isso aqui não... Sim. Não, isso aqui é horrível que eu tava fazendo, eu preciso romper com isso, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, de como pais, com a nossa responsabilidade, né, na revelação de quem Deus é. Assim, nós carregamos uma grande responsabilidade, né, realmente, né? Porque você está ali ajudando a formar uma pessoa, né? A formar o caráter, a formar, ensinar princípios, né? Que você também não recebeu, né? Então, é muito mais, não botando isso como uma muleta. Tem gente que pensa assim, eu não tive isso, não tive aquilo, não tive meu pai, não tive isso, então também eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Não é bem assim que as coisas, não é bem assim que o negócio deve transcorrer, né, na vida da pessoa. Então eu acho que assim, todo pai e toda mãe precisa realmente ter essa sensibilidade de entender quando não tem assumido o seu papel. E aí entra uma questão bem interessante, né? Porque quando o marido também sabe se posicionar em casa como um sacerdote, as coisas são diferentes. Quando a mulher, ela se coloca como uma mulher sábia, a mulher sábia edifica o seu lar. Né? Então, se esses papéis também estiverem invertidos, o negócio não vai funcionar. Porque, lembra lá, né, se nós formos estudar a Bíblia e olhar lá em Gênesis, quando tem a queda do homem e da mulher, né, tem a queda, né, Adão cede para Eva, não estou aqui colocando a culpa em Eva, tá? Mas Gênesis 3. Exatamente. O que aconteceu ali? Adão, ele não quis assumir a responsabilidade dele. Senhor, mas a mulher que tu me deste... Na Senhor, pergunta ficou claro aí, Senhor, né? Mas a mulher que tu me deste... Não, peraí. Não, mas Deus foi falar com quem? Deus chamou a responsabilidade do homem. Vem cá, eu falei para você guardar e cultivar o jardim. Eu sempre brinco, né, quando vou pregar para casais, né, a gente está ali compartilhando com casais, eu falo, gente, peraí, eu preciso cultivar o meu jardim, o meu relacionamento. Se o meu relacionamento estiver bem, as coisas vão fluir. Da minha igreja a gente chama esse termo, sabe de quê? Afiar o machado. Afiar. Você tá ali, né, esses dias eu tava brincando com a Mahogany, fui, né, gente, lembrei aqui. Fui fazer um casamento agora recentemente, aí na correria, né, não botei óculos, não botei nada, fui fazer a barba de novo, né? Falei, vou ver se tu vai estar bonitinho. Aí ficou uma falha. Aí a Mahogany, eu botei o livro aqui para ter o casamento, os padrinhos já entrando, Mahogany, um pouco antes. Amor, você tá com uma falha na tua barba. Eu falei, o quê? Agora que você me avisou? Como assim? Só agora que você me avisou que tem uma falha na minha barba, amor. Eu falei, não é possível. Aí eu brinquei com ela, você é meu espelho, amor. No casamento, amor, a roupa não tá legal, né? Dá um... né? A gravata tá torta. Amor, esse penteado não tá legal, né? Então, um ajuda o outro, né? Mas dentro, voltando aqui à questão de filho, né? Todo mundo que passa por alguma dificuldade nesse relacionamento paterno ou materno, essa ausência, a pessoa transfere para os filhos. E é uma coisa, às vezes, muito inconsciente, né? Então, você acaba transferindo. Né? Seja rude, seja, se vira aí, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente evoluir. E falando de terapia, tem muita gente que tem dificuldade de fazer uma terapia. Porque
Porque tem preconceito. Resistência, isso é pra né? maluco. É psiquiatra. Não, querido, tem momento que você tem que realmente ir para um profissional para te ajudar. Não, e às vezes o profissional ele tem até conhecimento bíblico, sem desmerecer aqui os psicólogos que não têm, não utilizam, né? Sem desmerecê-lo, mas tem profissional que tem conhecimento bíblico que eu acho que pode ajudar neste sentido com a base bíblica. Sim, sim. E assim, a Bíblia ela é suficiente para tudo na nossa vida, né? Assim, não existe melhor livro, não existe melhor ferramenta. Livro mais lido, né? Acho que Deus não poderia ter deixado uma ferramenta mais poderosa. E o que muitas vezes eu vejo, assim, né, é que a gente acaba gerando nos nossos filhos, né, um duplo comando, né? Porque eu vou à igreja com meu filho, levo meu filho para a igreja, né? Ele aprende a palavra lá, mas chega em casa eu não reflito isso. Verdade. Né? E aí, seguindo o que você perguntou, como, né, eu vou querer que aquele meu filho tenha a identidade do pai revelado se eu não expresso e não manifesto essa identidade? Né? Então, por exemplo, eu venho de uma família, a gente, né, tem uma família que todo mundo fala gritando, né? Bom dia! É uma confusão. Você fala, estão brigando? Não, isso é só o almoço de domingo mesmo. Tá todo mundo bem. Beijo no rosto é com grito. Tá todo mundo bem. Isso é uma identidade. Se eu sou da identidade do reino dos céus, se eu sou da identidade de um pai celestial, eu preciso refletir isso na minha casa. Porque o meu filho, ele copia aquilo que eu faço, não aquilo que eu falo. É isso aí. E aí não adianta eu ter um discurso muito bonito quando eu tô dentro da igreja, e quando eu tô fora da igreja, eu não manifesto a glória de Deus. Isso pro meu filho é um bug, né? É um bug, ele fica tipo, oi? Dá um trava na cabeça do moleque. É por isso que eu perguntei da responsabilidade dos pais. Porque, é muito grande. Porque, assim, pelo menos na minha experiência, o que eu tenho visto é uma transferência de responsabilidade. Assim, ó. Eu, como a Mahogany disse, eu vou na igreja, levo o meu filho na igreja. Então é lá na igreja que ele precisa aprender. É tipo assim, ó, eu também tô lá para aprender. É quase isso, tá entendendo? Não, você vai lá para aprender, eu também. Você vai lá para aprender a ser filho, eu tô indo lá para aprender a ser mamãe e papai. Sabe assim? Os pais, pelo menos na minha experiência, né, não tem se colocado assumido. A responsabilidade é minha. Eu tive um problema, isso, só um parênteses. Eu tive um problema recentemente na minha igreja, e eu posso falar dele abertamente porque ele já está plenamente resolvido, né? Eu já conversei com a irmã, a gente já está plenamente resolvido. Mas eu tive um problema assim, ó. Toda igreja, assim, atualmente não tem salinha para as crianças. Então, e o que eu decidi com a minha esposa? A Olivia, ela só vai para a salinha quando ela souber falar. Entendeu? Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa lá, a Olivia sabe falar. Fábio, você não confia nas professorinhas da sala? Confio. Mas e se acontecer algo e a professora não me falar? Eu não posso controlar isso, entendeu? A única forma de eu controlar isso é a Olivia sabendo falar e trazer para mim o que aconteceu. Porque às vezes não aconteceu com ela, aconteceu com um coleguinha. O coleguinha caiu, né? E aí, qual foi o procedimento? Eu não estou duvidando da capacidade das meninas da minha igreja, mas eu só estou preservando a minha casa. Entende? É um direito seu, né? E durante um certo tempo eu sofri, entre aspas, pressões para mandar a Olivia para lá, porque ela já está na idade. E eu resistia. Dizia, não, ela não vai não. Até um dia que a menina, brincando, né? Ela não fez por mal. Brincando, ela pegou a Olivia do meu colo e falou para tirar uma foto. E aí eu tirei a foto, tudo bem? E ela falou, por que você não leva a Olivia para a salinha? Fábio, deixa de ser boba, as meninas sabem cuidar de bebê. Não é por isso que eu não levo, já expliquei aqui por quê. Mas ela levou a Olivia. Entrou com a Olivia na salinha e ficou com a Olivia lá. E eu fiquei esperando, falei, cara, né, quando ela trouxer, né, obviamente eu não gostei, claro. Mas quando ela veio sem a Olivia. Aí eu tava com a cara, né, um pouco transtornada, ela falou para mim assim, se você quiser, eu pego a Olivia lá de volta. Eu falei, então pega, por favor, minha filha lá. E ela foi lá, pegou. Depois eu mandei um áudio para ela explicando. Eu falei, olha, é claro que a gente confia no pessoal lá da salinha, não tem problema. Só que eu já decidi com a minha esposa que ela só vai quando ela souber falar. É só essa época, a partir daí que ela vai. E eu entendo, aí eu disse para ela, e eu entendo, porque ela disse para mim assim, ó,
porque sua filha não recebe a ministração, né, da palavra. Ela não vai para a salinha e ela não entende o culto. O que ela falou faz sentido. Só que na minha cabeça, e eu disse isso para ela, falei, e eu entendo, a responsabilidade de ensinar a palavra para minha filha é minha. E a gente entende isso na nossa casa. Então, Sim. a salinha, ela vai ser um complemento. Vai ser assim, ó, o que o meu pai disse lá em casa, a tia está confirmando aqui. Entende? E não eu aprendi aqui porque meu pai nunca me falou lá em casa. Sim. Então, eu acho que é mais uma transferência. No caso da revelação, né, de quem Deus é, os pais têm feito isso. Sim. Transferido a responsabilidade. Ó, o Wellington Mahogany ensina o menino no caminho que deve andar, entendeu? Quando, na verdade, essa palavra é para os pais. Mas isso aí é bem interessante mesmo, né? Como a Mahogany falou. As pessoas têm essa dificuldade, né, de buscar ser exemplo, né? Uhum. E assim, e no geral, a gente também tem que ter a humildade de reconhecer quando nós erramos. Uhum. Porque quando você erra e você não tem a humildade de reconhecer, fica muito mais delicado, né? Até da criança entender. Agora, quer ver uma coisa que é muito desafiador também no tempo que a gente vive? Tem pessoas que vivem também aquele relacionamento onde são pais separados. Uhum. E aí tem duplo comando. Uhum. Né? Você tá ali, tá dando um comando para a criança, se ela tá de castigo, entre aspas, fica sem videogame por um período na sua casa, quando ela chega na casa do pai ou da mãe, tem que prevalecer aquele comando. O comando Porque anterior, na né? cabeça da criança fica um duplo comando. Então ela já sabe qual lado que cede. Né? Então aqui na casa da mamãe eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, né? E lá na casa do meu pai, não. Lá aqui tem horário para dormir, ou estudar, né? Então, eu acho que basicamente é isso, né? A gente tem que entender esses desafios e buscar em Deus, né, sabedoria para lidar com esses desafios, que criar não é fácil para ninguém, mas como foi falado aqui, né? Todos os pais, né, volto a dizer aqui, né, todos os pais, o nosso papel aqui não é falar, apontar, falar que você errou, deixou de errar, ou você falhou, ou você está falhando. Não, aqui, a questão aqui é trazer clareza, né? Uhum. Então, eu acho que todos os pais deram o seu melhor e dão o seu melhor para criar seus filhos dentro da capacidade que eles têm, né? Então, é isso, assim, eu acho que... Mas isso também não significa que a gente não pode melhorar, né? Sim. Acho que o objetivo é esse, assim, né? A gente está sempre buscando melhorar, né? Acho que Deus nos colocou aqui na Terra para evoluirmos, né? Eu sempre falo isso. Se Deus quisesse que a gente só fosse salvo, quando eu falei, aceitei Jesus, eu ia morrer. Bum, morreu. Pronto, vamos ver quem vai ser o próximo. Se a gente continua aqui, é pra gente evoluir, pra gente crescer, pra gente aprender, pra sermos transformados, né? E eu acho que a gente é hoje muito a geração da transferência, né? É muito mais fácil botar a culpa em todo mundo, né? Então, se meu casamento não vai bem, a culpa é do meu marido ou da minha esposa. Se meus filhos, a culpa, né, a culpa é da internet, a culpa é de todo mundo. Né? Nunca é minha. Nunca é minha, a culpa é de todo mundo, porque a internet, não sei o quê. Sim. Você controla o que seu filho vê na internet? Você tá de olho no que ele tá fazendo, né? Ah, porque a minha esposa me trata assim, porque o meu marido me trata assado, né? Vocês têm sido, né, o marido ou mulher que a Bíblia diz que a gente tem que ser? Né? Como é que você tem agido, né? Assim, a gente é muito especialista Desculpa, né? em transferir, né, em dar desculpas, né, em colocar responsabilidade no outro, né, e a gente vem repetindo Adão, né, assim, Adão falou, a mulher que tu me deste, né, e a gente, às vezes... Aquela natureza caída. E a gente não traz pra mim, né, assim, qual é a minha responsa nisso, né, assim, o que eu preciso mudar? A primeira pergunta que a gente precisa fazer é sempre o que eu preciso mudar, né, assim, que quando eu mudo, eu obrigo as pessoas ao meu redor a mudarem. Tudo na nossa volta não tem muda, jeito. né? Assim, se eu mudo de lugar, se eu sento naquela cadeira ali, eu vou obrigar vocês a mudarem, virar pra lá, porque a câmera tá pra lá, eu vou mudar toda a posição da sala. Então, toda mudança que a gente faz, ela muda o nosso entorno, né? Assim, então, quando eu entendo que eu preciso mudar, eu mudo a minha família, eu mudo meu filho, a gente todo o sistema familiar, ele é obrigado a se mover, né? Assim. Mas quando eu não vejo responsabilidade nenhuma, eu boto no outro, eu boto em Deus, eu boto em todo mundo, né? é mais fácil, né? Assim, é mais fácil, né, do que assumir. eu tenho que assumir, eu tenho que mudar. Sim. É muito trabalho mudar, né? Assim, mas Deus, ele é interessante, né? Porque falando sobre essa questão de paternidade, falando de posicionamento, né, nós estamos falando de um monte de coisa aqui. Mas
a proposta do evangelho não é que você seja um religioso, né, propriamente dizendo, né, como Jesus exortou os fariseus, né, os homens, né, os chefes, os mestres da lei, né, a proposta é que você tenha um novo estilo de vida, né? Tudo, É um né? novo estilo de vida. É você olhar e falar, peraí, eu fazia isso, não faço mais. Eu fazia isso, não faço mais, né? Então, e entender que você tem um pai, né? Eu acho que todos os dias nós precisamos ter mais profundidade em Deus e conhecer quem Ele é. De verdade, o caráter de Deus. Tem gente que é até meio assustador. Às vezes tem gente que está na igreja há anos e nunca leu a Bíblia toda. Não conhece um versículo de cabeça, não sabe, né? E aonde tem o que a Mahogany falou aqui, Deus deixou pérolas, né? Deixou o manual. É interessante, né? Você pega aqui, todo mundo compra um celular, compra uma televisão, todo mundo vai ler o manual de qual botão liga, aonde coloca o fio, aonde você tem que fazer, mas quando se trata da Bíblia, que é o nosso manual deixado por Deus, as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. De ler o manual. De ler o manual. Mas eu acho, Elton, sem querer interromper você, Sim. eu acho que as pessoas têm essa dificuldade porque ler o manual do microfone não gera renúncia. Sim. Aí tu tocou na ferida aí do... Quem estiver assistindo, é isso A aí. Bíblia, né? Ler a Bíblia gera renúncia. Então, no fundo, eu posso estar sendo aqui super, ultra, mega pedante, arrogante, mas eu vou falar. No fundo, as pessoas sabem. Sabe. Entendeu? Sabe, No fundo, as pessoas sabem. Que vai precisar mudar, né? Se eu ler aquele livro, ele vai trazer revelações para mim, que vai exigir de mim uma mudança que eu não quero pagar o preço agora. Então é melhor eu não ler e não saber do que eu ler e não ser mais inocente. Mas aí que tal... a ignorância, ela acaba que me protege, né? Não sei. Eu não sei, mas, né? mas aí é omissão. E, na verdade, enfim, eu não quero ir por esse lado, mas pegando o que você estava falando, eu acho que assim, eu não leio porque eu não quero gerar uma responsabilidade de mudar, eu não quero mudar. Tá bom. Então você também, desculpa o que eu vou falar aqui, você bem rasgado e sincero. Se você não dá conta de mudar, você também pode correr um grande risco de perder sua salvação. Porque a proposta é para que você seja salvo. A proposta é ser salvo. Né? Jesus pagou um alto preço naquela cruz, né? João 3, né? Você vê lá, Jesus fala lá, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Jesus veio com uma proposta de salvar, pagou um alto preço, morreu, foi judiado, castigado, zombaram dele, rasgaram as vestes, chicoteado por nós, e nós não damos conta de ler a Bíblia e falar assim, eu vou carregar minha cruz. Jesus está falando aqui, né? Negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Mas na hora de seguir alguém no Instagram, a pessoa segue. Não, negue-se. Pare de ir para... Né? Não quero entrar aqui em... Não, mas na hora de... mas na hora de ver a live do artista tal, eu vou ver. Não, mas não. Jesus está falando, peraí, filho, peraí. Negar-se a si mesmo tá falando de você morrer para si, cara. Você morrer para sua vontade carnal. O espírito já tá pronto. A carne é fraca. Tem gente que só fica na carne fraca. Não, a carne é fraca. Pastor, a carne é fraca, pastor. Mas a carne é fraca, pastor. Tá, mas o espírito já está pronto. E o espírito nos fortalece. Só falta ele ser vivificado, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Você pode resistir. Você pode fugir do pecado. Você pode fazer qualquer coisa, porque ele te fortalece. Teu pai te fortalece. É isso aí. Então, não é uma... Você não pode ser um simpatizante do evangelho. Falta conhecer esse pai, né? Não pode ser um simpatizante. Quem tem que conhecer o pai de verdade. Assim, ontem eu tive uma... Eu estava trabalhando, né? De vez em quando
né? Estou numa fase ainda de transição, mas profissional, mas estava trabalhando em aplicativo e fui pegar uma menina, estou a caminho para ir pegar essa garota na Barra. Estava ali na altura onde tem um bosque da Barra, Sei. aquela rua ali, né? Cidade das À Artes. noite. Mais do lado de direita ali. Aí estou pegando ali, subindo para ir pegar a menina. Daqui a pouco tem uma curva meio acentuada, a pessoa está com um T-Cross, eu estou na pista da direita, a pessoa na pista da esquerda. Certamente a pessoa estava distraída, ou de repente estava no celular. O que a pessoa fez? Foi fazendo a curva, me fechou. E aí daqui a pouco eu tive que dar aquela segurada, subir. O meu carro subiu um paralelepípedo de sorte que era pequeno e rente ao paralelepípedo tem um muro. Meu Deus. Falei, meu Deus, aí dei aquela segurada, o carro subiu e desceu assim. Parei o carro, liguei o alerta e eu falei, meu Deus. Aí na hora eu falei, Senhor, obrigado pelo livramento, né? Obrigado pelo livramento. Então, quando eu saí, eu olhei e tal, a pessoa parou um pouco mais à frente. Aí eu olhei o carro, olhei, voltei. O que é esperado da pessoa, né? Parar. Pô, desculpa aí. A pessoa foi embora. Aí eu, obrigado, Senhor, aqui pelo livramento. Na hora você fica um pouco indignado com a situação. Normal. Mas amém. Mas é você saber que Deus está com você. Né? E eu, graças a Deus, por todos esses anos que eu trabalho, né, a gente vê aí tantas pessoas, eu sinto de compartilhar esse testemunho aqui, vejo tantas notícias ruins, pessoas que já passaram assalto, né, coisas horríveis. Já tive vários livramentos de entrar em comunidade, dar de cara com gente armada, né, entrar né, coisas que às vezes eu só falo com a Mahogany depois, para não ficar preocupado, né? Não, mas assim, então, eu vejo a proteção de Deus na minha vida. Eu não estou falando por soberba, ele é o protegido, é o queridinho. Não, todos nós somos queridinhos do papai, sim. Ela está disponível. Ele nos guarda. Né? Exatamente, a proteção de Deus está disponível para aqueles que temem, para aqueles que querem, né? Então, eu de todos esses anos, né, de trabalhar com o público, desempenhando essa função, eu nunca fui assaltado. São mais de 7 anos. E eu já vi cada história tenebrosa. Eu vi pessoas entrarem, falarem de histórias. Né? Eu já passei também algumas coisas. Não dá tempo de falar, deixa para né? Mas de livramento na Avenida Brasil, né? Enfim, não vou entrar aqui, deixa pro. Mas é isso, Deus está nos guardando. E aí na hora eu falei, Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor está me guardando. Né? É entender essa proteção de Deus, né? Também não ser, como é que eu vou dizer, irresponsável. Tem gente que fala, Deus está comigo, então tá tomando tiroteio, vou passar no meio do tiroteio. Não, peraí, aí não tentarás o Senhor teu Deus. Aí entra aquela palavra de Jesus, né? Não vai tentar o Senhor teu Deus. É isso aí, né? Mas na hora que tiver uma oportunidade, você vai embora, sai dali daquele perigo, né? Viu que tá alguma coisa estranha, vai embora, Senhor, vem comigo, cobre-me com teu sangue, né? Então, tem um testemunho, né? Fala daquele testemunho que você viu, não precisa falar nome, de uma pastora que estava saindo de São Paulo e aí estava tendo um assalto, um arrastão, os caras estavam roubando os carros. Aí quando ela ouviu a cena, ela começou a orar. Senhor, cobre esse carro aqui com teu sangue, porque a tua palavra diz e tal, que o sangue do cordeiro. Queridão, os caras, quando chegaram no carro dela, no carro de aplicativo, olharam para dentro do carro, não viram ninguém, foram passar o carro dela e assaltaram o carro da frente. Caramba. Olha a proteção de... Então, assim, é real, tem gente que não acredita. Me lembra o episódio do sangue do cordeiro, né? No umbral da porta. É isso. Né? Então, você vê como que Deus nos guarda, né? É interessante, tem gente que pensa assim, não, Deus não lembra de mim, Deus não... Eu tenho até um texto aqui que eu quero ler rapidinho, se me permite? Tudo bem. Me permite ou não? Permito. Ô, glória. Tô sem óculos, mas vai dar certo. Tem um texto bem interessante que fala disso, né? Dessa paternidade de Deus e o quanto que Deus nos guarda, né? Você vê o quanto que Deus está ali, presente, sempre conosco. Deixa eu achar aqui.
rapidinho. Fala aí, amor, alguma coisa enquanto isso, para não ficar um buraco. Aqui, achei. Olha só o que diz. Olha só o que diz. Ele mesmo fala, ele mesmo... Eu sou assim mesmo. A Marrogane ficava brincando comigo que na rede social eu postava, eu curtia e eu comentava. Entendeu? Pronto. Muito bem resolvido, né? Emocionalmente. Não fico precisando buscar reconhecimento de ninguém. Enfim, Isaías 49, versículo 1 diz assim: escutem-me, vocês ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Olha o que o profeta Isaías está dizendo. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Você consegue entender isso aqui, varão? Sabe o que Isaías está revelando aqui? Deus nos chamou antes da existência da terra. Antes de você imaginar isso aqui tudo, Deus te chamou e fez menção do teu nome. Uhum. É muito profundo. Já sabia quem você era. Exatamente. Então, eu não quero entrar aqui, que senão a gente vai falar de escatologia, falar de... Não, eu não quero ir muito profundo, né? Mas assim, o que isso... Na hora quando eu estava lendo esse texto, né? Eu falei, Deus, olha como nós somos os teus filhos. É. A Marrogane pregou uma palavra, né? E ela falou uma coisa muito forte, que é: Deus não tem netos, Deus tem filhos. Uau. Né, amor? Deus não tem netos. E é verdade, Deus não tem netos. Deus te chamou para uma missão, para você ser alguém que vai levar a palavra dele, que vai, né, transmitir a mensagem. Então, essa revelação de Isaías aqui é muito forte. Uhum. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Cara, isso aqui não foi carne ou sangue que revelaste a ele, né? É. Antes dele nascer. Então você para e pensa, peraí, se antes de eu nascer Deus me chamou, então, peraí, eu vim dele. Eu só preciso entender aqui na Terra, nessa matéria carnal, adâmica, caída, que eu sou filho dele, aceitar Jesus, ter uma vida com ele, e eu vou manifestar. Aí já vem, né? Lembra que Jesus falou? Jesus falou, né? Se creres, verás a glória de Deus. Uhum. Então, nosso papel é continuar crendo que Deus está com a gente. Fala aquela definição da mulher judia, né? Que você estava falando no outro dia lá na reunião. Né? E fala um pouco de paternidade também. Lembra? Sim. Não, você estava falando... Não, eu estava falando sobre... Que a mãe judia tem uma forma de cuidar do filho interessante. Olha Uhum. Tem nada a ver um pouco, mas eu estava falando... Eu assisti um vídeo, na verdade, de um empresário, e ele estava falando sobre a força da mãe judia, porque ele é filho de judia, né? E aí ele falou uma coisa que ele falou assim, né? Como eu tive uma mãe judia, eu nunca achei que os meus sonhos não pudessem se tornar real. Eu sempre acreditei que tudo que eu quisesse fazer, Deus ia estar comigo e eu poderia fazer. E ele é um grande empresário, hoje no Brasil, enfim, né, uma das maiores empresas do Brasil hoje. E ele falou isso, e ele estava falando, eu nunca achei que, tipo, é um sonho mesmo para poder acontecer. Eu tinha certeza, tinha convicção que Deus estava comigo e aquilo ia acontecer, porque a mãe judia faz isso, ela ensina os filhos dessa forma, assim, né? E aí, quando ele falou isso, eu linkei com essa questão, né, Deus tem falado muito com a gente de paternidade, enfim, com N coisas, eu falei, caramba, olha o poder de uma mãe na vida de um filho. Uma influência. Na influência dela, né? De você entender o Deus a quem eu sirvo, quem é esse meu pai, né? É aquilo que o Ayrton falou, que tudo posso naquele que me fortalece. Então, existe realmente alguém que me respalda, que me guarda, que vai comigo. E isso foi passado para ele por quem? Pela mãe. Pela mãe. Forte, Pela mãe. né? Né? A mãe ensinou de paternidade, então, né? É aquilo que a gente estava falando antes, né? Assim, quem é que tem que fazer isso, né? De quem é o papel de fazer isso? É isso aí. É a mãe, é o pai, né? Assim, em casa, né? Na família, no seio ali daquela família, né? E essa força, né? Fez com que ele hoje crescesse, enfim, né? Eu falei, caramba, olha a força, que às vezes a gente vê os judeus, né? Crescendo, expandindo e tal, mas tem princípios ali, né? Bíblico, da palavra, né, do entendimento, da revelação de quem Deus é, né, que tá disponível para todo mundo, né? E eles são um povo que multiplica muito rápido, né? Muito. Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente lembrar lá da história de José,
era um povo que crescia muito rápido e o cara falou, não, é melhor prender eles, porque eles crescem muito rápido. A todo tempo tentando destruir os judeus, né? É. E não conseguem. Uhum. Porque existe esse entendimento, essa revelação de quem Deus é. Eu estou com Deus, Ele é o meu Pai, né? Ele que me dá a proteção, a direção, né? Então, E o que eu fizer... essa compreensão é muito forte, né? Assim, e ela não só ela é ensinada porque eu fui na escolinha da igreja. Uhum. É na minha casa. É isso. É na intimidade. Existe uma vivência. Existe uma né? vivência que me faz entender e crer e externar isso. Uhum. Sabe? E isso me foi passado... Essa coisa de Deus ser um Deus geracional é porque Deus queria que realmente o ensinamento dele fosse passado de pai para filho. Uhum. Né? Eu conheci Literalmente. Literalmente, sabe? De isso ser passado de geração para geração. Eu passar para meu filho, que vai passar para o seu filho, que vai passar para o seu filho, que vai passar para o seu filho. Uhum. Essa é a ideia, esse é o conceito, né? Esse é o contexto e que muitas vezes tem se perdido hoje, né? Por nós não termos essa compreensão, esse entendimento, e a gente deixa muito acerca da sociedade, do mundo, da escolinha, da igreja, da tia, da escola, né? E a gente não cumpre o nosso papel, muitas vezes, ali, de estar com esse entendimento de falar, não, as rédeas são minhas, né? Assim, Deus me deu essa autoridade, né? Pra eu fazer isso, assim. Então, esse entendimento precisa ser resgatado, sabe? Precisa tomar realmente como posse de você entender e você viver isso e você Verdade. reproduzir isso na Agora, sua família, nos seus Isso filhos, é muito né? forte, né? No seu casamento. E de você entender, dentro disso aí ainda que você está falando, amor, a pessoa entender que o que você for colocar a mão para fazer, você ter um entendimento que Deus está contigo. Uhum. Né? E muitas vezes na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora dos questionamentos, lembra quando Jesus foi ser tentado? Uhum. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Uhum. Não foi o inimigo que levou ele. Uhum. Né? E aí o inimigo ele tentou, mas Jesus ali, firme. Uhum. Jesus permaneceu firme. Uhum. Né? Então a gente precisa entender que da mesma maneira que o Senhor Jesus passou por dificuldade, passou pelo deserto, depois de jejuar 40 dias, tá lá. Ele permaneceu firme na palavra, crendo naquilo que Deus, nas promessas que Deus tinha para a vida dele. Uhum. Né? Mesmo no momento de escassez. Agora, né? sabe o que acontece? No momento de escassez, no momento da dívida, no momento da dificuldade, no momento do problema na família, aí todo mundo faz o quê? Não vou generalizar, mas a boa parte das pessoas, Uhum. elas se desesperam. Uhum. Elas entram ai meu Deus não está comigo, não é possível. Senhor, meu ministério não cresce. Ai, Senhor, minha empresa não rompe. Aí você vai dando vazão à sua carne, e a palavra de Deus fala o quê? Querido, orai sem cessar. Uhum. Tem que tirar do lábio a murmuração e glorificar. Uhum. Porque quando você começa a glorificar, você entende que o teu Criador está com você. Uhum. Ele é o teu Pai, Ele vai cuidar de você. Ele está cuidando, livrando, Ele está colocando as conexões certas, na hora certa vai acontecer. Né? Então... Mas essa compreensão ela só pode chegar a nós de duas formas. Uhum. Ou é através da revelação do conhecimento da palavra, porque eu conheço a palavra e a palavra me é revelada e eu entendo. Ou é alguém de extrema confiança que me ensina aquilo. Uhum. Né? Eu acho que são esses dois caminhos que a gente tem para ter essa compreensão. Né? Então, ou é alguém, né? Seja um pai, um líder, um pastor, Uhum. né? Porque é aquela coisa assim, você parar pra pensar, né? Se minha mãe falar que fulano é uma pessoa de confiança, tá respaldado pela minha mãe. Uhum. Minha mãe disse, Uhum. então tá tudo certo. Né? É amigo da minha mãe. Uhum. A gente tem isso, né? Então, se eu transmito isso pro meu filho, é muito mais fácil dele ter uma vida de relacionamento com Deus. Uhum. E dele ter esse entendimento, né? Assim, de quem Deus é na vida dele, de que Deus está com ele, de que independente das dificuldades, eu preciso viver isso e preciso ensinar isso. Eu vou colocar para vocês uma situação, porque a pergunta vai complementar isso que você está falando, né? Eu preciso viver para revelar quem Deus é para o meu filho. Hoje, né? Ainda há pouco, algumas horas antes, a gente estava aqui com um grupo de professores. Aliás, vou dar um spoiler, né, Dudu? Vem aí um podcast de educação da pesada. A turma que estava aqui era a turma da pesada mesmo, sabe? Somente brilhante. E aí eu entrei.
caí de paraquedas aqui dentro. Só tinha gente inteligente. Aí eu entrei para equilibrar o universo. Não, e aí a turma estava falando da responsabilidade, de como os alunos chegam, né, na escola. E aí surgiu uma pergunta: como gerar no aluno o desejo de estudar? Porque esse era o questionamento dos professores que estavam aqui. Porque, cara, o que eu faço? Eu já falei para eles que é bom estudar para profissão, eu já falei que é bom estudar por causa disso. E aí eu falei para eles: gente, eu estou no outro lado da mesa. Vocês recebem os alunos, eu recebo os pais lá do outro lado, né? Então o aluno sai de casa e vem para vocês. E ele sai da escola e volta para casa, para os pais, onde eu tô lá, conversando com a turma lá. E eu falei para eles assim, ó, quando a gente é pequeno, tudo que a gente aprende na escola, se você aprender 2 palavras novas em inglês, você quer correr, chegar em casa e contar para quem? É verdade. Para a mãe, o pai. Mãe, aprendi 2 palavras novas em inglês, não é isso? Então o filho só estuda para honrar o pai e mãe. Eu falei para eles, é para isso que o filho, só para isso, não para mais nada. Ele não entende ainda que é para ser Com certeza. no 2º ano. Ah, porque eu quero ser engenheiro. Não, não é. Ele só estuda para honrar pai e mãe. E o pai precisa entender que ele é esse alvo de honra, né? Que aí os professores levantaram aqui, porque a gente vive a geração do daqui a pouco eu vejo, depois eu faço. Porque o filho chega em casa e fala: mãe, eu aprendi 2 palavras novas em inglês. Depois você me fala. E aí, eu falei para eles, e aí o filho, com essa constância, ele começa a perder o interesse, né? Para que eu vou aprender se eu não tenho minha mãe para mostrar? E aí eles falaram: caramba, você trouxe um ponto de vista que a gente não conhecia, né? E eu só estou contextualizando para explicar. E depois, isso foi o que eu vejo, né? Contei para eles o que eu vejo, e essa é a minha opinião. E eu também vi um episódio de uma menina que falou 2 coisas, ela me falou, me chamou a atenção. A primeira, sobre casamento, mas eu não vou falar, não. A segunda foi assim. Ela disse para a mãe dela: mãe, eu não quero mais ir para a igreja. Ela falou: por que você não quer mais ir para a igreja? Ela disse: porque você diz que é crente. Você ora. Você diz que tem Deus. Você diz isso. Você não deixa eu fazer uma série de coisas porque a gente é crente. Mas a gente vive passando necessidade. Você fala que Deus é provedor, que Deus é isso, que Deus... Olha a garota para a mãe. Você fala que Deus é bom, que Deus não sei o quê, mas a gente vive aqui passando dificuldade. Tipo assim, ó, na prática ela estava querendo dizer: eu não quero servir a esse Deus. Porque se você diz que é bom e tá dando tudo ruim aqui em casa... Alguém tá mentindo, né? Isso aí. Ou Deus não é bom, ou então você não sei lá o que tá dando... Entendeu? Então, aí que vem a minha pergunta. Eu queria contextualizar para trazer a minha pergunta. Queria que vocês 2 falassem sobre a responsabilidade do relacionamento. Porque uma coisa é eu mostrar quem Deus é, como faz a mãe. Você falou, né? E a gente não entrou no detalhe do relacionamento. Mas sim de mostrar quem Deus é e funcionar na vida dela. Não é isso? Porque eu acho que tem muito a ver que Deus não é injusto, né? Deus é justo. E Deus tem um modelo. Para tudo Deus tem um modelo. A partir do momento que eu fujo do modelo, como o Elton falou, tem que assumir a responsabilidade, dizer que está errando. Não é? Sim. Né? Essa menina que chegou para a mãe e falou: não quero mais servir esse Deus porque aqui em casa está dando tudo ruim. Será que a mãe está dentro do modelo que Deus estabeleceu para que tudo desse certo? Ou ela está fora do modelo, está falando para a filha que Deus é bom, entendeu? Mas por ela estar fora do modelo, está dando tudo errado. É uma coisa para se pensar. Mas eu queria que vocês explanassem um pouquinho sobre a responsabilidade do relacionamento. Porque a gente está todo tempo falando assim, um pai que eu não conhecia. E é um pai de relacionamento, né? O Elton falou, tive dificuldade porque dificuldade com o pai, lá. Mas eu queria que vocês explanassem para nós a responsabilidade de ser um pai que se relaciona com o filho. Entende? Não para espelhar Deus, mas para... Porque você falou assim, ó, se minha mãe falou, é isso, porque eu tenho o respaldo da minha mãe. Mas eu só tenho o respaldo da mamãe se eu confio na mamãe. Não é assim? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, da responsabilidade de ter relacionamento. Porque não é isso que eu tenho visto ultimamente. Eu tenho visto assim, ó, fulano, desce daí. Fulano, sai daí. Ou isso aqui, ó. Fulano,
Fulano, cala a boca. Isso aí. Fulano, vê isso aqui, cala a boca. Toma. Não é isso? Toma, filho. Não é isso que a gente vê? Não é relação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho a Brenda a melhor mãe do mundo. Sabe assim? Eu falo isso pra ela e por ela. Sim. Ela senta com a Olivia e fala: vem brincar com a mamãe. E a Olivia já vem. Já 1 ano e entende. 3 meses. E ela senta e empurra qualquer coisa pra Brenda assim, e a Brenda empurra de volta pra ela. E ela empurra pra Brenda e a Brenda empurra pra ela. Elas estão brincando. E isso entretém a Olivia. E hoje a Brenda falou pra mim: amor, a gente precisa comprar brinquedos, porque a Olivia já entende brincar. Ela já quer pegar alguma coisa, empurrar pra mim, pra eu empurrar pra ela. Isso, a Brenda tá gerando nela, no mundinho da Olivia, relacionamento. Entendeu? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Porque assim, não adianta eu querer te apresentar alguém. Não adianta eu querer ser fã de Deus, sabe? Aquela pessoa assim que Uhum. Sabe quando você é fã de um artista, você sabe tudo que ele gosta, o que ele come, onde ele vai, Uhum. mas você não tem a menor intimidade com ele. Você Uhum. não conhece ele, você não frequenta a casa dele, né? Uhum. Uhum. E às vezes a gente é fã de Deus, né? Assim, a gente sabe o que Deus gosta, a gente sabe os versículos, né, e tal, mas eu não tenho intimidade com ele. Uhum. E eu preciso ter intimidade com Deus, né? Assim, porque quando eu tenho intimidade com Deus, ele é alguém que faz parte da minha casa. Uhum. Alguém que tem intimidade comigo, ele entra na minha casa, ele abre minha geladeira, ele senta no meu sofá. A minha casa não está arrumada. É alguém que tem intimidade comigo, né? E quando eu tô falando de trazer ele para minha família, para minha casa, para a vida dos meus filhos, ele precisa ser alguém que reflete essa intimidade, né? O meu filho precisa me ver orando, meu filho precisa ver me relacionando com Deus, meu filho precisa ver o milagre de Deus na minha vida, na nossa vida, Precisa ver né? você lendo, Isso precisa ser uma meditando. prática, Aham. essa presença precisa ser uma prática, não precisa ser algo pré-estabelecido ou pré-determinado. Mecânico, né? Senão fica religioso, Isso né? precisa ser algo que tá ali, tá acontecendo, tá vivendo, né? E eu mostro pra ele, olha isso aqui, olha aquilo ali, né? Assim, Olha aqui. a gente olha fazia que muito Deus isso, né? fez. Quando o Pablo era pequeno, né? A gente tinha muito essa prática. Era até engraçado. A gente ia pro shopping, né? Às vezes com ele, e aí shopping lotado, não tinha lugar pra estacionar o carro. Aí a gente falava: vamos orar, meu filho, agora no carro que tem a vaga do crente. Isso aí é mistério, hein, velho? E era de Deus que aparecia uma vaga. É mesmo? Falava: Deus, me respalda aqui agora. Mostra que o senhor vai. E a gente orava. E aí foi engraçado porque ele começou a gerar isso. A gente ia pro shopping, ele: pai, vamos ver a vaga do crente, a vaga do crente. Ele falava? Ele falava, ele já queria orar pra achar, porque ele achava o máximo, do nada apareceu uma vaga. Aham. Mas era a gente mostrando pra ele: olha, Deus está aqui nas mínimas coisas, ele tá indo com a gente pro shopping, né? Ele vai passear com a gente também, ele tá aqui até pra achar a vaga do nosso carro, sabe? Então, essa trazer Deus pro nosso dia a dia, trazer Deus pra nossa intimidade, trazer Deus, né, para aquilo, pra eu mostrar pro meu filho assim, realmente Deus é um Deus, se tá existindo de alguma forma, né, escassez na nossa casa, se a vida não está de acordo, a minha vida talvez possa não estar manifestando a glória de Deus, eu preciso entender o porquê, pode ser um processo, pode ser Deus agindo na minha vida, pode ser realmente que eu esteja fazendo algo errado, Aham. pode ser N coisas, mas eu preciso inserir meu filho dentro desse contexto para que ele entenda, né, a gente está passando por isso, mas Deus continua aqui. Aham. Deus, ele continua está sendo soberano, conosco. ele está, Ele né? continua sendo soberano. Ele continua com a mão sobre mim. Eu estou na sombra, por mais que os dias possam estar sendo difíceis naquele momento. Quando eu trago isso para da minha casa, para essa realidade, isso é muito fácil para meu filho entender que Deus está nos dias bons e nos dias ruins, que ele está nos momentos de escassez e nos momentos de abundância. Eu preciso trazer isso, né? Assim, senão fica realmente um discurso, esse duplo comando, Vago, né? Um né? discurso Vago, onde vago. eu digo que Deus é bom, eu digo Sim. que Deus é maravilhoso, eu digo que Deus é Deus da abundância, da multiplicação, e eu não vivo isso. Por que que eu não vivo? Mas aí tem outras né? coisas eu preciso, também, né? Eu preciso trazer esse entendimento pro meu filho, assim. Mas aí também tem umas outras coisas. Por exemplo, isso é uma coisa também muito vaga. Não é vago, né? Não é a palavra correta, mas é uma coisa que, por exemplo, é o que você falou. Será que a pessoa também está seguindo os princípios? Uhum. Ela é fiel? Sabe? Uhum. Ao altar de Deus? Ela é fiel nos dízimos? Ela é fiel? Então, assim, porque o princípio está aí. Uhum. Então é uma coisa que, como a Marrogane falou também, né? Assim, o fato de você não ter dinheiro ou estar passando alguma dificuldade não significa que Deus não está com você. Aham.
não está presente na sua vida. Uhum. Né? Tem gente que associa assim, não, se tá tudo dando errado, é sinal que eu tô em pecado. Tem gente que às vezes tem essas coisas, né? Uhum. Tá dentro do ambiente, assim, não julgando, mas tem gente que... Meu irmãozinho, como é que tá a tua vida? Tá estranho, Não tá em tá pecado aí com tu, não? Não tá Às torta, não? Às vezes Deus tá trabalhando contigo um processo interno, né? Como a Marrogane falou aqui, né, amor? Tá trabalhando com você alguma coisa, tá construindo em você alguma coisa que você não tinha antes. Aham. Então, às vezes, o fato da pessoa estar sem dinheiro não significa que Deus não está na vida dela. O fato do ministério dela, de repente, não estar rompendo, não significa que Deus não tá com ela. O fato dela estar passando alguma dificuldade com o filho, com qualquer área da vida, não significa que Deus não está presente na O maior vida exemplo dela. disso é Jó, né? Uhum. Jó, passou e os, por um e os monte amigos de ainda coisa. tentaram culpar ele. Até a esposa, né? No meio do negócio, né? Uhum. Jó, mas será que você não... Peraí. Jó era um homem justo. Temente. A gente lida, a gente, né, hoje nem tanto, mas a gente começou o nosso ministério lidando com jovens, né? A gente Uhum. liderava os jovens da nossa igreja lá. Sim. E a gente via muito, a gente Os tinha- irmãos da Sara agora. A gente é jovem, pastora. A senhora continua liderando o jovem. O Jovem ancião. de 40 e alguma coisa, jovem Os de... jovens anciãos, um pouco né? mais maduros. maduros. a gente- Agora está na fase da águia, entendeu? Tirando o bico, tirando as penas para voos maiores, mais altos, aleluia. Mas a gente via muito isso. A gente via muito essa questão de pais que eram da igreja também, junto com a gente, Aham. né? E os filhos estavam conosco ali no Ministério de Jovens. E os filhos tinham muita dificuldade, assim, de se entregar, de permanecer, porque os pais em casa não eram aquilo que eles refletiam na igreja. Completamente assim, diferente, né? Completamente diferente. Uhum. Então, na cabeça daquele filho, ele pensa que todo mundo é assim. Uhum. Né? Meu pai tá ali, servindo, tal, em casa. Meu pai fala palavrão, meu pai fala não sei o quê. Bate na minha mãe. Aquele é o obreiro incrível. Em casa. Não tem como, assim. Aham. A voz não entra, né? Assim, se tem uma coisa que jovem faz, criança faz, é fazer associação. Uhum. Isso aqui não. O casal de amigos nossos, né? Pastores também, tem umas filhinhas pequenas. E aí eles contando pra gente. Passei por uma situação agora esses dias. Já falei pra minha Do filha. refri, né? Filha, não pode tomar refrigerante, faz mal. Não pode, não sei o que, faz mal. Ela tem 3 aninhos. Ela falou, tá bom, faz mal, tá bom. Sentaram pra comer na mesa, botaram um suco pra ela e vieram com refrigerante, botaram pra eles. Aí ela, papai, você não falou que faz mal? Uhum. Por que você vai beber? Aí ele, E agora? Né? E Aí ficou agora? ele e a esposa olhando pra cara do outro. É, minha filha. Eu me enganei. Né? Tipo, É coisa de adulto. aí a minha amiga, né? A Misericórdia. mãe ficou desesperada, falou, eu não sabia o que falar na hora, me deu um desespero. Falei, é coisa de adulto, não... É coisa de adulto, não Faz se mal mete. pra criança. É. Aí, né? quando acabou o almoço, eles olharam pra cara do outro e falaram, Acabou. a gente precisa Acabou. parar de tomar refrigerante, É isso. acabou. Acabou. A gente não pode falar pra ela que ela não pode tomar e a gente tá tomando. Falou, tá falado. Falou, Acabou. tá falado, É, né? Como acabou. é que faz mal e eu tô tomando? Então eu tomo o que faz mal? Você faz mal. A gente faz isso às vezes, É. né? Sabe? Assim, um exemplo simples, né? Esses pais caíram a ficha de falar, caraca, a gente precisa mudar. Não dá, né? A gente tem que ser o primeiro a mudar. Não adianta Isso falar- é no refri. no refri. Só Isso é no refri. Né? Né? Uma coisa ali simples e tal. E às vezes a gente faz isso com comportamentos, né? É. A gente faz isso com outras coisas. E aí, é claro que o filho faz associação, né? Assim, é claro que o filho fica... Peraí, Inteligente, né? tem alguma coisa que não tá conexa, tem uma coisa que não tá funcionando, assim, né? E a Uhum. criança é esponja, né? Ela tá ali sugando tudo. né? Uhum. E o grande desafio do evangelho, assim, né? Eu acho que para mim é o maior desafio, assim, que eu não vejo como religião, né? Assim, eu sou evangélica de religião. Porque para mim o evangelho fala de boas novas e de mudança de vida, assim, sabe? Uhum. Pelos Cristos, né? Eu sou evangélica desde a hora que eu acordo, assim, sabe? Como eu reajo com o meu marido, como eu falo com ele no meu bom dia, como eu vou pro meu trabalho, como É eu trato as porque pessoas. Evangélico Sabe, é assim, manifestar o O evangelho. evangelho, sabe? né? Então, são nas minhas atitudes, não é só eu estar no culto no domingo, É. né? Não. Eu sou desde a hora que eu acordei. Eu já comecei ali a manifestar o evangelho na forma como eu falo com meu filho, na forma como, né, o que eu assisto na minha casa. Uhum. Tudo isso tem que manifestar a glória de Deus, tem que Uhum. refletir a Deus na minha vida. Se isso não está acontecendo, Tem alguma coisa tem errada. alguma coisa errada, né? Precisa assim. ver os valores, né? Aham. E eu queria fazer mais uma perguntinha.
Esse tema é muito, né? É porque vai embora, né? Não, vocês estão falando aí, eu tô aqui. Cara, eu vou perguntar, sabe assim? Entendeu? Mas eu vou fazer outra perguntinha sobre os nãos de Deus, né? Deus é um pai que eu não conhecia. E eu vou sempre voltar para o tema porque eu amei o tema. O Wellington foi brilhante, obrigado por esse tema. Deus é um pai que eu não conhecia. Ou, né, tirando Deus da frase, né, um pai que eu não conhecia. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre os nãos de Deus. Eu vou trazer uma experiência e eu queria que vocês falassem da reflexão de Deus, na perspectiva de Deus a respeito disso. Sim. A Olivia, minha filha de 1 ano e 3, a gente já falou disso, né? Ganha não pra caramba. Mas olha só, a dificuldade é em mostrar como isso pode ser amor. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma jovem que ela tem, assim, ela não declara, certo? Mas ela tem seríssimos problemas de relacionamento com o pai. Porque o pai tinha um relacionamento abusivo com a mãe. Entendeu? Ela via, ela sabe, então ela tem seríssimos problemas de relacionamento com ele. Relacionamento no sentido de admiração. Se ele falar assim, a lua é bonita, ela vai falar, não é nada, é horrorosa. Entende? Ela pode até achar a lua bonita, mas só porque o pai falou que a lua é bonita, ela já vai achar horrorosa. Ela é predisposta a ser contra o pai. É isso que acontece, entendeu? E quando ele dá um não nela, como fazer, eu sei que o problema está no pai, né? Mas como fazer o filho entender, porque a gente precisa transferir isso para Deus depois, né? Mas como fazer o filho entender que isso é amor? Tá entendendo? Porque a gente precisa espelhar Deus, não é isso? A gente precisa espelhar Deus. E Deus dá sempre sim para nós? Não. Não. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Como fazer o filho entender que o não vai... A Olivia, por exemplo, não pode mexer nisso. Que ela taca no chão. Então eu tenho um lá em casa de papelão. Tem um de papelão lá em casa. Quando ela pega esse aqui, eu digo, não, o seu é esse, dou o dela. Aí ela vareja ele longe. Toma de espuma. Isso. E ela sabe fazer assim, é mó barato, né? Então, como fazer o filho entender que esse não é amor? Queria que vocês, Marrogan e o Wellington, falassem um pouquinho sobre isso. Eu vou ler um texto que está em Hebreus 12, do verso 7 ao 11, que diz assim, ó. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Foi embora! Eu quero chamar a voz misteriosa. Fala aí, voz misteriosa. Ele foi embora. Não, depois dessa... Eu pedi pra ela explanar com calma, Marrogan. É devagar. Pode falar só a referência, pro pessoal acompanhar? Posso. Hebreus 12, do 7 a 11. Edmilson, por gentileza, coloca aqui embaixo a referência. Hebreus 12, do 7 a 11. Eu tô até mole, minhas carnes, cara, enfraquecida. Depois dessa resposta. Não, muito direta, né? Né, eu não. Então, pessoal, foi um prazer, um programa, um abraço, né? Dudu, depois, nem? Né? Olha lá. Vapo, né? Não precisa nem... Bem... Então. Aí, não, ela acaba de ler e fala, agora deixa eu só complementar, né? Não. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender é que Deus disciplina filho. É isso. Deus disciplina filho, né? Então, se você é filho de Deus, você vai ser disciplinado. Né? Uma coisa que eu tenho entendido, isso é uma revelação que Deus me deu, assim, né? E que o entendimento que Deus me deu é, Deus, ele tem muito mais prazer em me ter próximo dele, na minha santidade, me ter salvo, do que em me agradar e me fazer feliz. Forte, hein? Então, Deus não tem prazer com a minha felicidade, ele tem prazer com a minha salvação. Então, ele não tem compromisso, né, com a minha felicidade, tem compromisso com a minha salvação. E eu vou passar aqui, quantos anos? 80 anos?
Deus me permitir, mas eu tenho toda uma eternidade com ele. E esses 80 anos não podem comprometer a minha eternidade. Então, se necessário for ser disciplinado os 80 anos, eu serei, para que a minha eternidade não seja comprometida. Porque Deus tem compromisso com a minha salvação, não com a minha felicidade. Mas eu acho que o não, ele precisa estar associado ao amor. Então, não adianta você manifestar para o seu filho não, 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 se não existe amor. Se não existe se não existe relacionamento, troca. Porque quando isso existe, eu entendo que o não é de alguém que me ama. Por mais que, naquele momento, eu não queria ter ouvido não, eu sei que é de alguém que me ama e tá zelando por mim, sabe? Porque existe amor, porque existe troca, porque a gente se dá bem, porque a gente tem momentos juntos, a gente tem intimidade. Se eu só tenho não, aí é isso que gera muitas vezes né, essa coisa. Quando o pai terreno, né, ele precisa dar não pro filho, ele tem que dar mesmo, ele tem que dar limite, tem que dizer não, faz parte do processo de crescimento de cada filho. Mas se ele manifesta amor, se ele tem relacionamento com esse filho, se ele tem troca com esse filho, o filho entende que aquele não ali faz parte. E ele não deixa de me amar porque ele me deu um não, sabe? Eu li um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, clássico, né? Tu já leu? Já. Já leu, Wellington? Ela leu. Ainda não leu, não? Muito bom o livro, né? Um clássico, 5 Linguagens do Amor. E o autor, Gary Chapman, ele fala sobre isso, dos nãos, mas ele fala sobre uma parada que bate com o que você está falando. É o tanque de amor, né? Se o tanque de amor tá cheio, o não é fácil. É fácil. Não vai comer isso. Tudo bem, né? Minha mãe me ama, ela tá me protegendo. Exatamente. Né? E quanto mais maturidade você alcança, mais ainda você entende aqueles nãos que... Aí que você realmente entende como foram proteções nas nossas vidas, né? Assim, né? Isso com Deus também. Quanto mais intimidade eu tenho com Ele, eu mais entendo que Deus estava me protegendo naquele momento que Ele não me permitiu viajar, ou ir para algum lugar, ou me casar com alguém, ou sei lá, né? Uma escolha da minha vida. E aí cabe até uma reflexão aqui, né? Porque o quanto que os filhos precisam entender quando recebem não dos pais. Se Deus fez isso com a gente. Faz, né? Faz isso com a gente. Tá na palavra isso, né? Você olha lá na palavra, você vê, né? Tem a bênção e a maldição. Cabe, pois, você escolher. Ele ainda dá a dica, escolhe a bênção. Né? Então, todo não, ele vem seguido de proteção. Né? No quesito de paternidade, de cuidado, de amor, né? De carinho. Você não dá um não pro teu filho, porque vou dar um não porque eu sou um carrasco e não vai fazer. Não, o não é proteção. De proteção. Né? Gostei da frase. Ele é seguido de proteção. Né? Você vai no mar, se o mar, igual esses dias aqui no Rio de Janeiro, teve lá aquela ressaca que invadiu as pistas. Né? Ali no Leblon, você né? vê ali, quando tem uma corrente de água, né? que tem as valas, né? Os bombeiros eles colocam uma placa de atenção, que é dizendo o quê? Não entre aí. Porque se você entrar aí, tá lá, corrente, tu vai ser puxado pro fundo. Se não souber nadar, tu pode até morrer. Então, o não de Deus, ele é exatamente isso. Imaginarmos que tem várias placas de atenção, danger, perigo, não vai por ali, vai por aqui, segue o caminho de vida, não segue o caminho... Entendeu? Então, esses nãos, eles são necessários, né? O não, ele é seguido de proteção. Não é, não, recebeu um não, ok. É por amor, né? Agora, olha que coisa interessante, na criação de filho, é importante até você falar um não e você explicar o porquê daquele não. Não, filho, eu não quero que você se machuque. Vai botar a mão na tomada, vai enfiar o dedo ali. Quantos pais têm que ter cuidado com a criança para não enfiar o dedinho, que é muito pequeno, enfiar o dedo dentro da tomada e tomar um choque. Então, o não, ele é seguido de proteção. Né? Você fala não para proteger. Deus também, na sua palavra, diz não para nos proteger. Né? Porque ele é um pai que a partir de agora nós conhecemos. É isso aí. Gostei. Né? Nós não conhecíamos, mas ele é um pai que nos protege. Ele é um pai que está com a gente. Ele é um pai que diz não porque tem um motivo. Filho, não siga o caminho levando a vida desta forma, porque vão ter consequências. É isso aí. O pecado, ele vai seguido de consequências, de morte, né? Não de vida. É o salário, né? É isso. Gente, que papo gostoso, sabia?
Também. Que papo gostoso. Muito bom. É uma pena que a gente está caminhando para o final do programa. Daria mais para conversar pelo menos mais umas 4 horas, não daria? No mínimo, né? No mínimo. Vigília de conversa. No mínimo, mais umas 4 horas. E o engraçado é, toda vez que a gente senta aqui, nessa mesa, a gente acha que 1h30, 2 horas é muita coisa para falar. Mas não é, né? Não é. Quando a gente começa a falar, a gente vê que o tempo é pequenininho. Verdade. Né? Verdade. Pequenininho. A gente está caminhando para o final do programa. Queria que vocês deixassem uma mensagem final, considerações. Quem vai primeiro? Mahogany, Wellington? Deixar a varoa primeiro, depois As damas primeiro, né? Tudo bem. Primeiro é um prazer, né? Estar aqui, foi muito legal estar aqui, a gente poder compartilhar, né? Poder falar um pouco. Chique, do que né? tá... Chique. Chique, né? Agora eu já posso dizer que eu fui num podcast, olha só. Né? Pode explodir, Pode vai explodir, Já É explodiu. isso. já É explodiu. isso. Né? Agradecer por essa oportunidade, né? Sim. De estar aqui compartilhando e falando daquilo que a gente ama, né? Que é a palavra de Deus, como Aham. sempre. E que as pessoas possam realmente, né, assim, mergulhar nessa busca, né, do conhecimento de Deus, da sua paternidade, né? Para que isso reflita na sua vida, na sua família, no seu casamento, assim, não negligencie isso, né? Assim, existe realmente uma pérolas, né, disponíveis para nossas vidas que Deus já deixou aqui para que a gente possa, enquanto estivermos aqui na Terra, né, viver o melhor daquilo que Ele tem para nos dar, que é o relacionamento com Ele, né? E que a gente possa não negligenciar isso, sabe? Assim, a gente realmente valorizar isso e mergulhar, né, na profundidade desse relacionamento, na profundidade daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus quer de nós, né? Para que a gente possa, enquanto estivermos aqui, sermos aperfeiçoados nele, Amém. por Ele e para Ele, né? Eu acho que a gente deve aproveitar as oportunidades para quando estivermos com Ele na glória, a gente saber que fizemos um bom trabalho, de que cumprimos a missão, né? De que completamos aí a obra. Acho que é isso. Minhas considerações finais aqui, eu acho que eu deixaria assim essa reflexão, né? De você realmente todos os dias buscar conhecer um pouquinho mais de Deus, né? Uhum. Todos os dias você ter um momento com Ele, sabe? Só desliga telefone, desliga tudo, né? Seu primeiro momento não deve ser ligar a internet, né? Se você colocar ali a internet, que seja para você colocar um louvor, deixa rolando um fundo ali, vai pro quarto, fecha a porta e ter realmente, né, até a palavra fala isso, né? Vá pro teu quarto, quando for orar, vá pro teu quarto, fecha a porta e vai orar ao teu pai que está em secreto, né? Então, o que Deus dá? Todo o tempo Deus está nos chamando a ter intimidade. Vai pro teu quarto, filho, eu quero falar contigo no olho, tete a tete, né? Então, eu acho que algo que veio aqui na minha cabeça que eu gostaria de deixar é realmente não conhecer Deus de ouvir falar, mas conhecer Deus na intimidade. Conhecer a Deus na intimidade. Não de ouvir falar, mas conhecer a Deus na intimidade. Senhor, me ajude. E orar a Deus, Senhor, me ajude a ter intimidade contigo. Fala comigo nas simples, sabe, nas coisas simples do dia a dia. E Deus sempre está conosco, né? Então eu quero agradecer aqui de estar junto contigo, né, primo? Sabe que aqui, né, além de família, né? É uma honra imensa estar aqui com vocês. Realmente nos sentimos muito honrados de estar aqui. E que Deus abençoe a todos, né, que estão acompanhando esse podcast, esse canal. Siga lá siga, né? Se inscreva, né? Que certamente Deus vai abençoar muito a sua vida. Olha, poética, sabia? Esse final de programa com vocês, do que vocês falaram. Eu conheço a história de um cara, vocês estão falando de conhecer Deus em profundidade. E depois que ele passou a conhecer Deus profundamente, ele passou a acordar às 4 horas da manhã e orar antes disso. Porque ele não admitia que o sol saísse, adorasse a Deus antes dele. Então ele saía para orar todo dia às 4 da manhã. Ele dizia, não, o sol não pode adorar o Senhor antes de mim. Entendeu? E ele queria adorar a Deus antes do sol. Então ele passou a ter essa rotina, né? De acordar, sair de dentro de casa e adorar a Deus antes do que o sol adorasse, ele dizia. Ele dizia isso, porque ele conheceu Deus profundamente. Cara, eu estou muito honrado, muito feliz de ter feito esse programa com vocês. Obrigado, porque vocês atenderam prontamente o pedido, tiveram paciência, né, de estar aqui, bater um papo, compartilhar tanto conhecimento. A gente teria aqui material para falar pelo menos mais uns 2 ou 3 programas facilmente. Mas eu estou muito, muito feliz, eu sou muito grato. Vocês sabem o quanto eu admiro não só o ministério, mas vocês como casal, como seres humanos, como pessoas, sabe assim? E para mim é um privilégio dizer,
a gente é da mesma família, né? Assim, né? O nosso sangue Duplamente. é o mesmo sangue que corre assim na gente, né? Eu sou um privilegiado, essa que é a verdade, de ser. Vocês fizeram o meu casamento, cara, sabe assim? Eu nasci daí, é um negócio meio assim, sabe? Que eu sinto, sabe? Eu sou muito agradecido a vocês mesmo, obrigado. E eu espero que numa próxima oportunidade vocês possam voltar pra gente tratar de um outro assunto, falar de mais especificamente de uma outra coisa, tá? Espero que vocês possam voltar. O convite já fica aqui feito, tá bom? A gente só acerta a próxima data. Amém. E para você que ficou... E para você que ficou com a gente aqui até o final, assistiu esse vídeo, eu tenho certeza que a sua vida foi não só impactada, mas abençoada, tá bom? Segue a gente nas redes sociais no @PodeExplodir e até um próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço. Valeu, Dudu!